Este é o JC para ouvir análise, eu sou Igor Maciel e vamos falar um pouco sobre a eleição de 2026 e de como ela pode acabar no primeiro turno, tá? Essa eleição pode acabar no primeiro turno. Eu estava observando, na verdade, uma análise que foi feita pelo Maurício Moura que é famoso nessa área de pesquisa, de estratégia política, e o Maurício ele é fundador do Instituto de Pesquisa IDEA, inclusive, e o Maurício ele faz ele pontua essa possibilidade da eleição realmente acabar, de 2026, acabar no primeiro turno. É a eleição que eu falo entre o Lula e o Flávio Bolsonaro. E por que é que existe essa possibilidade? Vamos lá, vamos fazer um retrospecto de como foram as eleições nos últimos anos, desde 2002, tá? Vamos fazer então dos últimos 24 anos. Então, nos últimos 24 anos, as eleições aconteceram da seguinte forma. Lá em 2002, você tinha Lula contra José Serra, mas também tinha Antony Garotinho. Antony Garotinho era candidato pelo PSB, e o Garotinho quase ultrapassou José Serra, inclusive. Então ele teve uma boa votação. A eleição, os votos do Antony Garotinho, eles eram à esquerda. Então, se não tivesse o Antony Garotinho, esses votos, a tendência é que esses votos fossem para o Lula. Não foram, só foram no segundo turno. Precisou ter um segundo turno para o Lula poder confirmar a primeira eleição dele lá em 2002. E aí você diz, mas em 2006? Em 2006 tinha Heloísa Helena. Heloísa Helena, candidata pelo PSOL. Depois que o PSOL foi fundado, a Heloísa Helena e outros também fundaram o PSOL numa briga, eles eram do PT, e eles tinham votos à esquerda. E a Heloísa Helena teve quase 7% dos votos naquela época. Lá em 2006, estamos falando de 2006. A eleição para o Lula, ele venceu a eleição, mas ele só venceu no segundo turno. No primeiro turno, ele não venceu a eleição, porque tinha Heloísa Helena tirando voto ali da esquerda. 2010 e 2014. 2010 e 2014, Marina Silva. Marina Silva, ela foi candidata em 2010 e foi candidata em 2014. E exercia esse papel de terceira via à esquerda, roubando votos potenciais ali dos petistas no primeiro turno. Então, a Marina Silva fez esse papel em 2010 e em 2014. E em 2018, Guilherme Boulos, do PSOL, foi candidato. Então, em 2018, você tinha o Guilherme Boulos. 2022, Ciro Gomes, que estava no PDT e estava também ali, ele estava como uma opção à esquerda. Hoje o Ciro Gomes ele está à direita. Ele é candidato a governador lá no Ceará com apoio da direita, mas ele, nessa época, ele estava no PDT, um partido de esquerda, e ele era marcado pela esquerda ali naquele momento. Ele tinha o eleitorado da esquerda, e ele também acabava tirando alguns votos do Lula. Então a eleição não acabou no primeiro turno, foi para um segundo turno. E o que é que acontece em 2026? Quem é o candidato à esquerda que surge como opção, como alternativa a Lula? Nenhum. Então a tendência é que Lula tenha todos os votos que pode ter já no primeiro turno. Todos os votos que ele pode ter já no primeiro turno ele terá. Isso vai ser suficiente para ele vencer a eleição? Aí já é outra história. Mas abre a possibilidade, aumenta a possibilidade de a eleição acabar sim no primeiro turno, ou para Lula ou para Flávio Bolsonaro. Qual é a situação do Flávio Bolsonaro? A situação do Flávio Bolsonaro é a seguinte: ele tem outros candidatos à direita também, mas os outros candidatos à direita, o Renan Santos, o Aldo Rebelo, o Ronaldo Caiado, todos esses candidatos à direita, eles se apresentam com as mesmas propostas, as mesmas ideias e a mesma perspectiva do Flávio Bolsonaro. E como o Flávio Bolsonaro carrega o sobrenome do pai, ele tem mais possibilidade de vencer Lula. E o que é que acontece com esse eleitorado à direita, principalmente aqueles que se dizem que são considerados antipetistas? Eles são de direita, eles são antipetistas, eles são de direita, mas porque o PT está à esquerda.
e eles votam em qualquer um que tenha chance de vencer Lula. Então, se pode vencer Lula, vai receber o voto desse eleitorado. Esse eleitorado, ele vai votar naquele que tiver mais chance. Quem tem mais chance? Flávio Bolsonaro. Então, a eleição pode sim acabar no primeiro turno, ou para Lula ou para Flávio Bolsonaro. Tudo vai depender muito da concentração de votos que Flávio Bolsonaro conseguir ter. Se ele perde votos à direita para os outros candidatos, existe uma tendência de que Lula vença a eleição no primeiro turno. Mas, se ele consegue concentrar esses votos da direita todos para ele, e os outros ficam ali minimamente com 1%, 2% no máximo, aí sim o Flávio Bolsonaro tem chance de ou levar a eleição para o segundo turno ou vencer a eleição no primeiro turno ainda. É isso. Esse é o JC para ouvir, análise. Eu sou Igor Maciel, obrigado e até amanhã. Tchau, tchau.